Olá, aqui é o Judeu Ateu. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. You put your hands in the yoke of the sunbeam, holding the wink of the dream that you sunk in, drown in your smell, curl up in your shell. Maravilha, Estranho! Seja bem-vindo ao Mangá ao Quadrado de número 287. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Tô bem também. Estamos aqui para um Mangá ao Quadrado old school, velha guarda. Só eu e você aqui, como nos bons velhos tempos. E para fazer o quadro mais clássico de todos também, do Mangá ao Quadrado, correto? Exato. Um que a gente criou lá no comecinho, sem nome, e com o tempo ele se tornou um dos pilares. Eu acho que é um dos programas que eu mais gosto de fazer, porque eles ficam bem para a posteridade, né? São programas bem legais de reescutar em outros momentos da vida, que é o Enquadrado, né? Que é a gente falar de um mangá por completo. Por completo e com spoilers. Essa é a tradição do mangá enquadrado, né? A gente vem aqui fazer, não fazer uma resenha, fazer uma hashtag análise, né? Exato. A gente vai comentar abertamente a partir de agora de Sunny, com spoilers, apesar de que não é um mangá que tem muito do que estragar, né? Eu acho. Mas é porque a gente gosta de falar citando os exemplos e os momentos específicos, né? O Sunny, ele saiu no Brasil recentemente pela Devir, né? Em 3 volumes, né? Na versão brasileira. E por isso ele foi bastante noticiado e comentado aqui no Brasil. E é um pouco deprimente, porque eu fui atrás. Eu falei, deixa eu ver o que a galera tá falando em preparação para esse programa. Deixa eu ver o que a galera tá falando. E sempre é, tipo, um vídeo de 6 minutos, 3 minutos é resumo, e o resto é um monte de superlativo, sabe? E é isso. Essa é toda a análise. E eu acho que a gente consegue entrar um pouco mais do que isso, podendo citar momentos e passagens. Mais 2 minutos falando da qualidade do papel, alguma coisa assim. Também. Como eu queria ler essa história, tava esperando. Ou adoro muito o Taiyo Matsumoto, e mais 2 minutos falando de outras coisas que o Taiyo Matsumoto fez. Se bem que, já começando aqui, a gente também adora muito o Taiyo Matsumoto, né? Autor que a gente já fez um mangá, um episódio dele, da mangagrafia, no qual a gente comentou a carreira inteira dele, inclusive um pouquinho de Sunny naquele episódio, né? Uhum. E eu lembro daquele que você ficou bastante tocado por Sunny, agora a gente voltou pra ele pra comentar um pouquinho mais a fundo. Sim, e lembrando que a gente já fez também um Enquadrado de Ping Pong, um outro mangá do Taiyo Matsumoto, há muito tempo atrás. Ele é um autor cult pro hipster, no final das contas, né? Ele tem esse apelo visual tão diferente, no mínimo que dá pra dizer, do restante dos mangás. Ele apela pra galera hipster, não dá pra negar. E ele fecha uma ponte importante no cenário de mangá do Brasil, de quadrinho do Brasil de forma geral hoje em dia, que é essa coisa que tá cada vez mais mesclando quadrinhos, né? Tipo, cada vez mais o público tá indo atrás de quadrinhos e isso não tem mais aquela coisa, é mangá ou não. E ele tem essa cara, até a gente comentou isso na mangagrafia, que ele tem essa cara europeia, porque ele teve passagem de estudo na Europa, né? O Taiyo Matsumoto. Então o quadrinho dele tem uma cara meio europeia, é bastante premiado na Europa, então ele começar a vir mais pra cá, como tá acontecendo agora, Ping Pong tá saindo agora no Brasil também, e o Tekken Trinket foi relançado há pouco tempo também pela Devir. Ele começar a cruzar de volta pra cá é sinal desse cenário que a gente vive agora, de aceitar mais esse cara um pouco mais um mangá um pouco mais diferente, né? Ele não tem esse mesmo o apelo da galera do Naruto, ele tem um apelo da galera fã de quadrinhos mesmo. Eu já escutei de muita galera quando eu vou nos eventos de quadrinho nacional, quando eu ia, né? Agora eu não vou faz muito tempo, né? Mas quando eu ia em evento de quadrinho nacional, eu já escutei da galera de quadrinhos nacional, por exemplo, não, eu gosto do Taiyo Matsumoto, sabe? Esse cara é foda. Não galera que necessariamente algum apreço específico por mangá. Ele tem esse apelo bem geral, eu acho, pra galera do quadrinhos no geral, sim. Você tem razão. Sim. Eu vou te pegar um pouco no pulo, Estranho. Você tem, tipo, dados técnicos de Sunny? Tipo, em que revista ele saiu? Alguma coisa assim? Não 100% de cabeça. Eu vou abrindo aqui, mas eu sei que o Sunny, ele saiu originalmente em 6 volumes no Japão. Ele começou a ser publicado na Ikki, uma revista que a gente gosta bastante aqui. E que morreu. Não existe mais essa revista. Que morreu durante a publicação de Sunny, e aí ele migrou
migrou, abri aqui há tempo, pra Gekkan Spirit. Ambos da editora Shogakukan. Foram 6 volumes, ele ganhou o prêmio Shogakukan Awards na categoria de melhor do ano em 2016. E eu acho que ele teve prêmios fora do Japão também. Eu lembro especificamente de quando ele começou a lançar Sunny. E, tipo, eu já era fã dele e não tinha scan, não tinha nada, sabe? Era mó tristeza eu ver esse mangá que, porra, parece ser a melhor coisa dele mesmo. Esse negócio meio um pouquinho autobiográfico e tal. Eventualmente saiu. É bem gostoso que a gente tem acesso a ele, sim. Sim, ele demorou bastante para ter essa tradução. Ele começou a ter a tradução nos Estados Unidos, né? Ele começou a sair a versão física lá. E aí, depois de muito tempo, veio pra cá. E felizmente ele veio pra cá, porque pra mim ele de fato é uma das melhores, provavelmente a melhor pra mim, na minha opinião, obra do Tao Matsumoto, justamente porque, e aí acho que a gente já começa a entrar um pouco nessa discussão, o Tao Matsumoto ele sempre fez história de criança, né? A história, a carreira dele sempre foi ou com crianças ou com personagens infantilizados, que a gente pega lá o Takemitsu Samurai, por exemplo, que o protagonista é meio infantilizado. Ou o pai do menino lá no mangá que o nome é uma flor, como é que era o nome? Hana Otoko. Esse mesmo. Isso, que o pai é infantilizado. Ping Pong também é de crianças. O Number 5 acompanha a menina que é infantilizada lá. Então a carreira dele sempre rodou bastante em volta de crianças, né? Algo que ele gosta de falar sobre. Só que nessas outras histórias, ele sempre vai por... Não, nem sempre, mas ele costuma bastante ir pra um criança meio fantasioso, né? Ele roda ali por ali numa coisa um pouco mais fantasiosa. Então, o Gogo Monster tinha uma coisa de viagem ali que a gente não sabe o quanto é fantasioso ou não. Number 5 é um mundo fantasioso. O Gatos do Louvre, que tem os gatos que também são meio infantilizados. O próprio Ping Pong também tem essa coisa bem Battle Shonen, né? Bem fantasia. E aqui em Sunny, eu acho que pela primeira vez ele pisa nessa fantasia de criança, mas ele pisa bem na visão de criança mesmo, né? Tipo, o máximo de fantasia que tem é as crianças se imaginando em situações e brincando, né? Fantasiando, sentado no carro lá, fingindo que tomou um tiro no deserto, sabe? Sim. Eu com certeza pensei nisso também, porque mesmo nos outros mangás dele que são um pouquinho mais realistas, sempre tem essa visão da criança... Mesmo quando a história não é fantasiosa, a criança ela é mágica, quase, sabe? Sim. Sempre tem um tom de realidade, você sempre vê as crianças dele como crianças de fato, mas tem um quê meio a infância mágica, de alguma forma. Né? Que a infância é mágica, exatamente, sabe? E sempre tem um quê mega positivo no fato dos personagens dele serem crianças nessas histórias. E é claro, o Sunny tem muito disso também, mas num nível de realidade muito mais cru e crível mesmo, sabe? Sim. É um clichê, eu acho, não só de mangá, de contagem de história no geral, de o quão difícil é fazer personagem criança crível, sabe? Sim. Seja filme, livro, qualquer coisa, sabe? É tão difícil escrever crianças que parecem crianças. Eu não sei qual é o bloqueio mental nos escritores ou nos leitores pra comprar personagens crianças agindo como crianças, mas não é algo fácil, sabe? Eu sei disso, pelo menos. Sim, não é, deve ter muitos fatores aí. Eu acho que parte deles passa porque drama de criança é drama de criança, né? É difícil a gente se identificar com um drama infantil de, sei lá, briguei na escolinha ou coisa do tipo só por isso, porque é bobo, né? Costuma ser simples, costuma ser não profundo. Sim. E aí talvez o fato de Sunny lidar com uma situação bem específica, né? De crianças que estão numa situação de vida muito específica, traz uma profundidade a mais, né? Elas são crianças, elas nunca deixam de ser crianças na história, mas elas todas carregam essa característica a mais e lidam com ela de formas diferentes, né? E a própria situação delas são diferentes. E essa profundidade a mais sempre deixa interessante. Então seria cansativo a gente ver o Haruo, que é o branco, né, de cabelo branco, protagonista, white, quase. O quase protagonista, ele ficar só fazendo pose de durão e gritando.
se fosse só isso, o mangá não ia sustentar. A gente não ia aguentar, a gente ia odiar esse menino. Mas na hora que você faz esse menino e de vez em quando você salpica ele com o desespero de uma criança com medo de ser abandonada, com a adoração que ele tem pela mãe, a adoração e medo que ele tem da mãe ao mesmo tempo. Quando você salpica com isso, fica mais interessante, né? Você vê esses momentos que seriam repetitivos como reflexos desses outros momentos mais interessantes e torna tudo mais legal de você acompanhar, né? Todas essas passagens. Eu absolutamente concordo com você, mas eu também acho que, mesmo se a história fosse a história que é, mas fosse só o Haruo, por exemplo, ainda seria meio que, sei lá, talvez entediante e meio que não interessante, talvez. Eu pensei nisso, de que tem esse clichê de que é difícil escrever criança. E eu acho que, em parte, é um problema na cabeça do leitor, eu concluí pra mim, porque a gente espera em algum nível que criança haja de uma forma específica. Porque talvez em algum nível a gente não veja elas como seres humanos, sabe? Sim, tipo, a gente tem o clichê da criança na nossa cabeça, se uma criança age de forma diferente, é meio bizarro. E o fato de Sunny ter esse elenco absurdo, sabe? Inúmeras crianças que a gente acompanha todas com uma grande extensão e elas são todas muito consistentes, eu acho é o que dá a realidade, no final das contas, eu concluí pra mim. Porque tem criança que é super inteligente, sabe? Que age quase feito um adulto, parece pra você. Mas, não, tem criança que é assim mesmo, sabe? Tem criança que parece madura demais mesmo pra idade dela. Tem. E tem umas crianças que você vê que, sei lá, são meio barraquentas e você entende isso também. É o elenco e meio que a diversidade de personalidade que existe nas pessoas, e obviamente existe nas crianças também, que eu acho que dá esse grande peso de realidade pra esses personagens mesmo. Sim. O fato de ter um elenco é muito importante pra Sunny. Ele não seria o tipo de leitura que ele é se não tivesse esse elenco amplo e que fica pulando o tempo todo, né, de um pro outro. Às vezes até dentro de um mesmo capítulo, normalmente um capítulo costuma focar em uma, mas às vezes no mesmo capítulo tem várias salpicadas das outras crianças que tornam toda essa leitura bem mista, né? Nunca é uma coisa só, você nunca sabe o que esperar. E eu sinto isso muito na narrativa e na quadrinização do próprio Tao Matsumoto, né? Eu relendo aqui para esse podcast, a primeira coisa que eu pensei é que Tao Matsumoto, ele é meio... O Sunny, ele é meio que um turbilhão de acontecimentos. Nossa, sim, tipo, sim. Sempre tá acontecendo tudo. Porque essa é a vida, quando tem 15 crianças morando num lugar e tá sempre uma zona, e é alguém gritando, e é cachorro latindo, e é criança cantando, e é criança caindo, e é bebê chorando, e é mulher cozinhando, e é criança quebrando coisa que não era pra quebrar, e é correndo pela casa, e é dormindo, é velho dormindo. Tipo, é isso. E o Tao Matsumoto, na quadrinização, ele passa esse sentimento o tempo todo, né? O quadrinho tá sempre mudando de foco para lugares totalmente diferentes na mesma narrativa, né? Tipo, tá acontecendo um caso na escola lá no Hoshinoko. Na escola não, né? É uma casa, eles não aprendem lá, é uma casa. O Haruo tá lá no Sunny fazendo alguma coisa, e aí tá acontecendo essa narrativa, mas enquanto tá acontecendo essa narrativa, o quadro de vez em quando pula pra cozinha, mostra as meninas cozinhando, de vez em quando pula pro Taro olhando a carpa que ele quer pegar, aí muda pro cachorro, aí muda pro velho dormindo, e o tempo todo vem esse turbilhão de informações que eu acho que te deixa sempre, caraca, que zona que é isso aqui, né? E atento na história também, né? Essa quadrinização dele, ela te suga, porque essencialmente, sei lá, tem vários dramas, obviamente, tem um enredo denso mesmo, mas essencialmente ela é uma história slice of life, sabe? Então não tem necessariamente uma grande mensagem sendo contada de cabo a rabo, porque são, são várias sketches e cada uma conclui de alguma forma, sabe? Cada personagem tem um próprio arco, e alguns nem arco tem só a história slice of life, o pedaço da vida sendo contada ali mesmo, né? E essa quadrinização, a gente até comentou desse quase cacuete que ele tem na mangagrafia, né? De, tipo, ter essas páginas completamente cheias de quadros e cenas pequenas de coisas pequenas acontecendo, né?
Sei. não tem tanto em Sunny, curiosamente, né? Não tem que nem, sei lá, tem ping-pong mesmo, sabe? Que eram páginas duplas com literalmente 30 quadrinhos pequenos de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Em Sunny ele vai trocando de cena mesmo, né? Constantemente, pra dar esse grande ritmo, e você não se entende, não ficar entediado com o Slice of Life, sabe? O Slice of Life corre esse risco, sabe? De ser, ok, mas e aí, né? O que você quer falar, né? Exato. Essa distinção entre ele fazer aqueles múltiplos quadrinhos em ping-pong, que era pra dar a impressão que acontece muita coisa em pouco tempo, aqui é que eles não fazem quadrinhos pequenos, justamente ele faz esses quadrinhos que é no mesmo tamanho do quadro do acontecimento importante, que é o importante não, né? O acontecimento que a gente tá dando foco, que no final todos são dramas cotidianos, né? De vez em quando é um drama maior, mas de forma geral são dramas cotidianos, né? De uma mini criança indo pra escola, assistindo TV e tal. E aí, quando ele pula para outros acontecimentos e dá a mesma quantidade de informação da história principal, ele dá essa característica do mundo vivo mesmo, né? De, tá acontecendo isso aqui e ali o bebê tá chorando, não sei quem tá estudando, não sei quem tá saindo correndo de casa, quem tá indo entregar panfleto, não sei o que, sabe? Tudo é importante, então todos os quadros terem a mesma relevância, mesmo quando eles estão encaixados numa história que não é deles, dá essa sensação mesmo de mundo amplo e mundo vivo, principalmente. É muito fácil de ler Sunny no final das contas, tipo, Sim. É uma leitura muito suave e difícil de largar, sabe? Você vai lendo e você fica muito curioso pra saber pra onde vai esses personagens. É quase metalinguístico nesse sentido, que você cria a mesma ansiedade dos personagens pra, tipo, e aí, vai aparecer o pai ou a mãe vai acontecer criança? algo, né? O que vai acontecer? Tipo, mude o dia a dia dessas crianças, elas estão implorando por isso, né? E aí você lê um novo capítulo falando, não, agora vai acontecer alguma coisa, né? E aí acontece, mas não muda nada. E aí fica a mesma sensação. A gente foi avançando bastante. Eu quero voltar só um pouquinho num aspecto específico que eu queria comentar. E meio que a essência básica, a premissa básica dessa história, eu pensei que em algum nível é um descompasso cultural que é um tiquinho estranho. Eu não sei como funciona um orfanato no Brasil. A verdade é essa, sabe? Tipo, tá longe de mim. Pode ser só uma ignorância minha. Mas é meio estranho a realidade dessas crianças pra mim. E dá é um choque cultural mesmo, que dá um peso pra história. Eu achei que é bem esquisito mesmo. Tipo, o fato dessas... Tipo, várias dessas crianças... Não, tipo, os pais estão bem. A mãe do Haru, por exemplo, tipo, parece que ela tá bem de carreira, de vida, de tudo, sabe? Sim. Mas, tipo, deixou a criança no orfanato mesmo assim. É muito... É esquisito. Eu não conheço essa realidade no Brasil. Eu não sei se é um orfanato, mas não é. O que é isso, né? O que tá acontecendo aqui? Eu não sei dizer também se essa dinâmica se repete aqui, né? Porque a gente tem no Brasil múltiplas facetas do abandono parental. Eu acho que acho que nesse caso, porque o mangá é disso, né? Sobre abandono parental. Todas essas pessoas foram abandonadas, essas crianças foram abandonadas em algum nível, né? Em teoria, algumas eram para ser temporárias, outras foram só abandonadas mesmo, perderam os pais, etc. No Brasil, a gente tem vários tipos de realidades similares, né? Desde abandono de pai até da família mesmo, né? De dar a criança embora, dar para vizinho, dar para parente, uma criança para cuidar. E eu não sei em orfanato se tem essa dinâmica de, não consigo criar agora, deixa aí no orfanato e eu venho buscar depois. Eu não sei se tem essa dinâmica no Brasil. Aparentemente no Japão tem, e muitas das crianças que foram ali pro Hoshinoko foram com essa ideia, né? De, não, vem agora e uma hora a gente vai buscar. Talvez, né? E aí essa uma hora vira talvez não volte. Sei lá, eu só achei fascinante esse aspecto de talvez, de fato, pode ser que talvez seja só um desconhecimento meu. Eu tenho, sei lá, a impressão que eu tenho é que se acontece esse abandono parental no Brasil, vai pra um orfanato, ou sei lá, é bizarro, eu não sei como conselho tutelar, e aí eles vêm pra onde dá pra mandar a criança, vai pra parente, né? Eu acho que normalmente tentam mandar pra um parente, e aí se nenhum parente, aí vai pra um orfanato, talvez. É uma realidade diferente, provavelmente, não é um retrato que seria exatamente assim essa dinâmica no Brasil. Mas torna interessante ao mesmo tempo, né? Muito bizarro você ver... meu ponto,
é muito bizarro você ver, tipo, uma mãe que fala assim, então, eu vou deixar essa criança aqui, eu venho visitar ela uma vez por mês. Tipo, o quê? Uma vez por mês? Não, uma vez por ano, às vezes, né? Sei lá. E fala assim, como que, sei lá, o governo deixa isso? Tipo, é uma pessoa que ela tem condição, ela tá tranquilamente, dá pra ela manter, e ela só não quer e tudo bem? Você pode só não querer, sabe? Claro. Tipo, elas pagam pra estar na escola? Eu não sei o que acontece. Eu não sei como funciona também, não. Na Mas escola não, né? Não, na casa. é interessante pra mim isso. É interessante, porque realmente cria esse peso. Principalmente, eu acho, no personagem do Haruo, eu tô falando certo o nome dele? Sim. Do Haruo, que, não sei se eu tô pulando muito aqui ou não, mas ele tem um dos momentos mais tensos e mais, tipo, de quebrar o coração do mangá inteiro, né? E esse momento só acontece por causa dessa dinâmica específica, sabe? De que talvez não exista aqui, sabe? Tipo, dessa dinâmica da mãe que aparentemente tá bem, tem condições, mas não tá cuidando da criança, né? Sim. Ele tem realmente um arco muito triste, né? Quando a mãe pede pra não chamar de mãe. Nossa, mano. Muito pesado. E nasce dessa exata dinâmica, né? De que ela pode aparentemente fazer isso por algum motivo. Isso aí. E tem o desespero, né? Você sente o desespero. A cena que ele começa a chorar e a falar que ele, não, eu vou me comportar, sabe? No desespero de que ela vai deixar de cuidar dele por causa disso. Você sente, né? Você sente tão vividamente aquele personagem. Na verdade, qualquer coisa a gente fala. Não sei se a gente já vai entrar agora pra falar dos personagens, mas ele tem vários momentos de quebra, né? O Haru protagoniza alguns dos momentos mais pesados desse mangá. Vamos avançar então, vamos comentar é porque não vai dar tempo nem fudendo a gente comentar de todos os personagens, né? Porque são muitos e todos têm, pelo menos, sabe, alguma coisa notável a se falar, sabe? A gente, por exemplo, não vai falar do Adachi, que é o cara, tipo, é o cara que cuida de todo o mundo. MVP escondido dessa história. Nossa, como eu amo esse personagem, como eu amo ele. Nossa, que... faz tudo. Ai, nossa. É incrível, porque você tem o contraste com os outros pais, né? Praticamente todos os outros adultos dessa história que não estão no orfanato, né? Você odeia eles quase, sabe? Você odeia quase todos os outros adultos que estão no mundo de fora, né? Essencialmente. Sei. É muito bom, ele é muito bom. Sei. Eu queria, antes da gente então entrar em personagens, mesmo que a gente vai escolher alguns pra dar mais atenção ou não, falar até um pouco mais de forma geral. A gente sempre tenta falar um pouco sobre do que é esse mangá, né? Qual é a mensagem que ele quer passar. E você já comentou que provavelmente ele não tem uma mensagem, né, que ele quer passar, mas uma mensagem de, né, uma interpretação ou algo do tipo. Mas definitivamente ele tá tentando descrever sentimentos, algo, né? Sem dúvida. O que você sente, Judeu, que esse mangá tá transmitindo pra você? Bom, o grande que óbvio até, né? Não tem nem outro lugar pra... E além disso, é a questão familiar, né? Constantemente tem esse vai e volta entre o que é família para uma pessoa, né? Aqui são crianças, mas você se identifica com elas, né? Na ideia de família é o quê? É o seu sangue ou é o orfanato, né? São as pessoas que convivem com você. E pra mim é constante, pelo menos, sabe? A ideia de que enquanto elas estiverem no orfanato, sabe? Aquilo é a família dela, sabe? Não tem outra resposta. Um dia elas podem sair do orfanato e ter uma família, mas eventualmente pode até voltar pra família original, como até acontece com algumas. Sim. Mas enquanto elas estiverem ali, aquilo ali é a família. Não tem outro lugar pra ir. A família é quem cuida de você, a família é com quem você vive, sabe? Eu acho que, sem dúvida alguma, tem esse ponto sendo feito constantemente, sabe? Uma das personagens que a gente talvez não vai comentar muito a fundo, que é a menina barraqueira ali, eu nem lembro o nome dela, mas... Aqui... Que tem as bochechonas, né? Tem as bochechonas. O capítulo dela é ela indo embora e voltando,
sabe? E voltando. E voltou ali, e voltou de braços abertos, como uma família recebe sempre, sabe? Ou como deveria de ser, né? Como uma família deveria de receber uma pessoa de braços abertos, né? É muito, muito, muito tocante, sabe? Quando a amiguinha dela vai lá e completamente consola ela de como uma família deveria de consolar, sabe? Sim, sim, toda essa dinâmica deles, né? Eles acabam precisando desenvolver essa dinâmica de cumplicidade e de convivência, inclusive das dificuldades de uma convivência de família, né? De privacidade, de espaço, de respeito, de ter que lidar com as personalidades bem conflitantes de todo mundo ali. E realmente, né? Ele tenta estabelecer que é isso, né? Essas crianças, elas não estão no desalento, mas, né, tipo, elas não estão passando necessidades, mas elas também não estão na fartura. Então elas sempre comem mais ou menos a mesma coisa. Você vê que num dos primeiros capítulos eu lembro que tem, tipo, eles abrem a marmita e a marmita deles é enrolada no jornal, diferente das outras famílias que tem o guardanapinho e a marmiteira bonitinha. E o deles é bem, né, tipo, não tem pra todo mundo, então tem que fazer um genérico. É isso. Que é um estojo novo e não pode comprar. Isso, aí as coisas são herdadas da criança anterior, que herdou da criança anterior. Então... Não, pra mim, sem dúvida alguma, o aspecto da classe é uma constante nesse mangá, sem dúvida alguma, sabe? Principalmente no personagem do menino que é jornaleiro ali, sabe? Sim, o Kenji. O Kenji, tem o... Ele não é jornaleiro, né? Ele entrega só o jornal ali, né? Ele literalmente comenta, sabe? Não, eu não tenho futuro, eu sou classe baixa, sabe? Eu sou um órfão de classe baixa, sabe? E aí o senhor Adachi fala, não fala que você é classe baixa, né? Tipo, tem essa constante realidade deles serem classe baixa, sim, sabe? Sim, eles não terem as mesmas condições, tipo, vão lá na reunião dos orfanatos e o outro orfanato tem um uniforme e tudo mais no jogo de beisebol. Sim. Até problemas de financeiros, mas é social também, né? Então até aquele capítulo da visita dos pais na escola, e aí é o cara correndo, o Adachi, o MVP de novo, correndo de uma sala para outra, porque toda criança tem que ter atenção, e aí elas passam por essa situação de não ter ninguém ali, às vezes. Eles falam bastante sobre isso, né? As crianças das casas, né? Em português é assim que eles traduziram, né? Como será que essa é uma criança das casas, né? Que mora nas casas ali. E eles não sabem, é bem complicado. O CI, né? O menino lá dos óculos, quando ele começa a ficar de namorinho com a menina, acho que é o próprio Haruo que fala, não, se uma pessoa de fora tá gostando de você, é muito bom, sabe? Uma pessoa com condições, né? Eles entendem perfeitamente isso. Exato. Mas eu sinto que o mangá ele fala bastante disso, mas o sentimento maior que eu tiro dessa história, que eu acho que nem tem como tirar outro grande sentimento disso, é uma retratação de tristeza, mas é uma tristeza num sentido mais cotidiano de tristeza, né? Ele não é necessariamente, a gente pensa em, sei lá, em Pum Pum, em essas histórias que entram bastante numa decadência de personagem, por exemplo, né? Que é depressão mesmo, que é quase clínico, às vezes é clínico de fato, que é uma tristeza específica, mas aqui é aquela tristeza do cotidiano mesmo, né? De você estar vivendo uma vida triste, que você tem os momentos de alegria, você tem as passagens, as interações, mas o subtexto do dia, né? O sabor que o dia deixa na sua boca é um sabor de tristeza, é amargura, e são vários sabores de tristeza também, né? Tipo, não é só de chorar, às vezes é solidão, às vezes é medo, às vezes é receio, incerteza, é sentimento de abandono, são vários sabores da tristeza que o mangá ele fica regurgitando ele ali o tempo todo, né? Eu lembro a passagem que você comentou quando eles vão jogar com as outras escolas, aí eles olham as outras escolas, as outras casas, né, de orfanatos, e todos são melhores. Eles falam, porque só o nosso a gente tem que pôr mulher pra jogar, porque nem estrutura pra ter criança o suficiente eles têm também.
ou quando eles vão no parque de diversões e é um dia triste pra todo mundo. Todo mundo fica muito triste o dia inteiro. E aí eles só se divertem quando eles brincam de família no parque depois. Tipo, pra eles é mais divertido fingir que tem uma família do que viver a vida real, sabe? É esse tipo de tristeza que é palpável e sutil e tá ali o tempo todo. Às vezes escancara, às vezes ela tá na sutileza. E é isso, o mangá é isso. É um mangá triste o tempo todo, é triste. É só isso. Você tem completa razão, estranho. Eu não tinha parado pra pensar por esse viés. Você tem completa razão. Quando você falou do cotidiano mesmo, e você expressou esse sentimento de, meu Deus, muda alguma coisa na vida dessas crianças, sabe? Você me clicou aqui. Você tem completa razão. Eu acho que é nesse aspecto que um adulto que lê essa história mais se identifica, sabe? No sentido do cotidiano, no sentido da não mudança. De todo dia igual. E às vezes você tem um sonho, uma esperança de que algo vai acontecer, mas vai saber se vai acontecer ou não, sabe? É só porque todo dia é igual, sabe? Talvez você tenha até um plano, sabe? Pra muito no futuro fazer alguma coisa, ou tá esperando alguma coisa acontecer, mas o dia a dia, o cotidiano, é aquele negócio, né? Todo dia trabalho, volta pra casa, cozinha alguma coisa, sabe? Nesse sentido, sabe? Esse sentimento principal que quase toda criança tem ali, de que, pô, será que meus pais é agora, sabe? Será que agora vem? Mas todo dia continua igual, sabe? Eu acho que é um sentimento que um adulto 100% se identifica. Sim. E às vezes a gente entende o sentimento da criança, que ela não tá expressando esse sentimento, e a gente racionaliza esse sentimento na criança, né? Então, eu lembro do capítulo do Junsuke e o Shosuke, que são os dois irmãos, né? O menino que anda com o guarda-chuva. E é o capítulo que eles vão visitar a mãe, só que eles têm que ficar esperando, porque ela tá fazendo exame, eles ficam na loja de conveniência. E é um capítulo muito triste, mas, tipo, eles estão brincando e se divertindo. Sim, tipo, sim. As crianças estão brincando e se divertindo, e você olha pra isso e fala, caraca, mano, essa é a realidade dessas crianças, sabe? Tipo, o que elas têm é brincar na loja de conveniência, sabe? E ele tá andando com o guarda-chuva e alguém pergunta, o que você tá aqui com o guarda-chuva? Nem vai chover. Ele fala, não é guarda-chuva, é minha casa, sabe? E é muito triste. É tudo muito triste. É muito triste. E eles não expressam, porque são crianças, eles não expressam exatamente esse sentimento de tristeza, mas você sabe que é triste. A gente, adulto, olha e racionaliza, e a gente sabe que é muito triste isso. Bom, fica esse sentimento agridoce, né? Porque é curioso que você falou em tristeza, porque quase todos os capítulos, na verdade, terminam nesse sentimento de alegria quase tranquila pro negócio, sabe? Coisas horríveis acontecem, sabe? Complexos relações completamente quebradas, mas em todo capítulo, praticamente, o Taiyo Matsumoto consegue terminar nesse sentimento de esperança mesmo, sabe? Talvez tá vindo, que é o que você falou, né? Talvez tá vindo alguma coisa aí, né? Alguma coisa pode melhorar depois, sabe? No final eles têm uns aos outros. É sempre assim, né? Tipo, no final eles têm uns aos outros. Ou, até que a vida não é tão ruim, né? Sempre termina meio assim. Mas eu compro. Tipo, você não termina Sunny completo. Tipo, você não termina Sunny devastado. Exato. Você não você, tipo, sente o. É porque eu acho que no final das contas, vários personagens dão respostas maravilhosas, sabe? Pra essa questão do cotidiano, que é uma praga pro adulto, sabe? Então, sei lá, só de cabeça, por exemplo. Tem um menino da escola lá, rica, que o Haruo vai visitar a cidade com ele, né? Sim. E ele fala garoto problema. O garoto problema ali, né? Ele fala pra ele pra matar os pais na cabeça dele, né? Tipo, ele fala essencialmente isso, sabe? Ele fala com um pesar, mas você entende aquilo como uma solução pra esse drama, pro drama da não mudança. Desistir, em algum nível, desistir da esperança não é uma tragédia, sabe? É uma forma de você lidar com o fato de que todo dia vai ser igual e aprender, tipo, a apreciar, sabe? Esse cotidiano em algum nível. Eu gosto muito também da menina que... Horrível, né? O pai e a mãe dela morreram, né? Sim. E nos volumes finais do mangá, eu não lembro nem em que momento acontece isso, mas ela fala, eu acho que eu vou começar a amar os meus tios.
né? Os tios que visitam ela. No lugar. Uhum. Eu tô começando a esquecer os meus pais e eu vou começar a amar os meus tios. Eu acho que em algum nível os espíritos dos meus pais estão me dando a permissão pra fazer isso. Ela tá aprendendo também a lidar com esse cotidiano da realidade que os pais, ela sabe, né? De que os pais nunca vão voltar, mas Sim. ela deu uma resposta também pra realidade desse cotidiano dela. Sim. E novamente, né? É esperançoso ao mesmo tempo que é triste também, né? Ele nunca deixa de transitar entre esses dois sentimentos, que eu acho que talvez a parte do esperançoso representa o que costumam ser as crianças, né? Que é justamente todo o potencial pela frente, e essas crianças em específico a tristeza, porque elas vivem uma realidade triste. E mais uma vez, eu acho que de fato os personagens adultos dentro do orfanato são um enorme alívio nessa história, sabe? Tipo, Sim. Saber que, apesar de tudo, tem pessoas cuidando delas, né? Tem gente boa no mundo, né? No final das contas é isso, né? Tem gente com E ele amor. trabalha, o mangá ele trabalha pra gente gostar desses personagens nos detalhes. Tipo, na pouca coisa que eles fazem e você fala, pô, essa galera é foda, né? O Adachi, eu lembro claramente que foi uma cena que me emocionou depois de muitos anos lendo mangá, que fazia tempo que eu não me emocionava com uma cena. E quando a gente leu por magagrafia, aconteceu isso. Quando eu tava relendo, aconteceu de novo, eu me emocionei novamente. Que é a cena de quando o Haruo, ele fez alguma coisa errada em um passeio. E aí ele é meio castigado a voltar com o Adachi. E o Adachi, tipo, ele fala pra ele, você tem que agradecer o Adachi, hein, por tudo que ele fez por você. E aí ele não consegue fazer isso, mas ele tá ali no carro, curtindo a viagem junto com ele, olhando pra fora, e ele esboça um pequeno sorriso e acaba o capítulo. Né? É uma cena tão... Pô, que você vê que o Adachi tava ali, e ele tava ali super se importando, né, com o Haruo. Ele ama aquela criança. Ele ama realmente. Ele acredita nisso, ele acredita naquelas crianças, ele acredita que essa é a jornada dele, né? O próprio dono do Hoshinoko, quando a gente tem aquele flashback da criança que voltou, né? Do cara que ele voltou depois pra visitar, e aí mostra o flashback que ele era mais problema que o Haruo era, que inclusive arrancou o dedo dele, e esse cara falou, não, se ele sair daqui, ele vai se perder, então ele tem que estar aqui, e a gente vai cuidar dele, a gente vai fazer com que esse menino vive direito, e resolveu, e realmente era isso, né? O que faltava justamente na vida dessa criança era atenção, como de todas elas ali, né? Era atenção e amor. Tem completa razão. O personagem do dono velho ali, né? Tem um outro momento com ele que é maravilhoso, quando depois do Sei botar o carro no poste ali, né? Sem querer. Eles botam ele no quarto escuro e tiram ele pra conversar com o cara, e ele tem uma mensagem tão maravilhosa. Eu me emocionei nessa parte, eu lembro dela vividamente. Ele ter essa mensagem maravilhosa sobre o tempo. Esse personagem idoso, né? Tem coisa pra falar sobre o tempo, e ele fala, né? No sentido de que o tempo é maravilhoso, porque ele vai levando as coisas. Aparece no dia a dia. Ele fala sobre o cotidiano ali, essencialmente. Essa questão que você levantou. Ele fala sobre que no dia a dia parece que as coisas não mudam, mas o tempo leva a elas, né? O tempo deixa as coisas mudarem, né? Com o tempo as coisas mudam. Então, se você sente algo terrível agora, com o tempo, seja lá o que for que tá acontecendo, vai mudar, sim. Tem uma mulher adulta, que eu não lembro o nome dela, porque ela citam bem pouco, mas ela também é uma MVP secreta ali, é que ela não protagoniza esses momentos porque ela tá sempre cuidando do bebê, de um monte de criança, cozinhando. Mulher faz tudo. É assim. Vamos passar em alguns personagens vamos passar personagem a personagem, pelo menos alguns 3 ou 4 específicas que a gente queira mencionar. A gente cita e vê o quanto a gente quer falar sobre ele. Ok. Vamos começar por cima, então. Vamos começar do mais óbvio para os menos óbvios, ok? Vamos pelas capas aqui dos volumes. Primeiro o Haruo. Primeiro o Haruo, ok, perfeito. Então, a gente já comentou provavelmente da cena mais icônica desse mangá, que é ele com a mãe dele, né? Eu não lembrava que acontecia tão cedo, logo no segundo volume isso. São muitas passagens tristes num mesmo encontro, né? Ele planta a história, planta isso desde o começo, que tipo, toda vez que ele vai encontrar com a mãe, ele fica nervoso, e ele sabe que é ruim pra ele, mas ele quer muito, porque ele gosta muito da mãe.
E aí a gente vê o encontro dele ser um completo desastre por culpa da mãe, mais do que qualquer coisa. Claro, porque ele é uma criança e ele faz erros de criança e a mãe só faz merda. E é muito triste, né? A mãe pedindo pra ele não chamar de mãe. A mãe mandando ele, tipo, pedindo pra ele não chamar de mãe e ele errando, chamando de mãe e rindo, falando, desculpa, não vou falar isso. Ai, cabeça minha, né? Você vê que ele tá sorrindo em cima da dor. Esse menino sofre. Esse menino sofre. É interessante também que, sei lá, ele pinta a mãe como vilã meio que só pelas ações dela. Sei lá, um quadro específico que me marcou é justamente quando ela tá mandando ele embora. E aí tem uma página inteira que é só a reação dele indo embora. E Taiyo Matsumoto desenha um pesar na cara dela, né? Tipo, sim. Ele até esboça um pouco quando traz o pai, né? Que o pai comenta, que ele conversa com o pai fala, pra ela é difícil também, né? Que eu sinto que a gente tem até um paralelo nessa história, um pouco disso, né? Que eu penso que aconteceu meio que provavelmente intencional do autor, que na história do Kenji, que é o menino que entrega jornal, ele em algum momento ele se envolve ali com a delinquente da sala, repetente, e que ia repetir de novo, né? E é Yankee e tudo. E o arco dela termina com ela indo embora grávida. E a gente sabe que, tipo, essa criança que ela vai ter tem uma grande chance de ser uma das crianças ali do Hoshinoko, né? Sim. De ter uma dinâmica similar. Que é pessoas desestruturadas não conseguem manter uma família estruturada. E é meio que isso que o mangá pinta da mãe, né? Que é uma pessoa que, por motivos que a gente não vê, ela não parece estruturada para ter uma família e faz só cagada atrás de cagada, mas provavelmente por questão de estrutura, de criação, de oportunidades, né? Nunca é simples, nunca alguém é só mal, né? Nunca. Mas de fato é difícil criar empatia, né? Porque o mangá... Por essa mãe, Mas é porque o mangá cria completamente a história pelos olhos das crianças, né? Então é difícil você olhar para essa criança sendo abandonada desse jeito especificamente e tipo, criar empatia. Não, mas o que a mãe tá fazendo, né? Sim. O próprio Haruo, voltando a falar um pouco dele, ele segue protagonizando momentos tristes. Eu lembro do capítulo que vai o jornalista lá e ele termina pedindo pro jornalista adotar ele. E aí o jornalista fala que não tem como. E aí ele fala, não, era brincadeira, você acreditou, imagina. E você sabe que a gente viu muito essa criança pra saber o que é brincadeira ou não. Exato. E é pesado, né? Mas ao mesmo tempo, você vê como ele tem essa dinâmica que ele criou ali com a mãe, com a família, mas na casa ele fez a fama de durão, mas também ele tem compaixão pelas pessoas ali, do jeito dele, né? Do jeito bizarro dele. Qualquer pessoa que provoca alguém ali, ele vai lá arrebenta. Ele sai correndo pra arrebentar as crianças que fizeram, eu não lembro nem o que acho que foi do Shunsuke, que ele voltou meio machucado. Aí ele fala, quem que fez? E sai correndo pra arrebentar a criança. Eu lembro disso. E sei lá, eles a existência do orfanato também acaba só a própria existência desse lugar acaba criando realmente essa conexão forte entre eles, né? Um capítulo muito vívido pra mim é quando o Sei resolve criar um sapo de estimação. E tipo, o Haru é muito cuzão, ele vai lá e joga o sapo, né? Eu achei muito mancada isso. Eu pensei, porra, Sei, para de ser amigo desse cara, né? Sim. Ele é muito, sei lá, só um bully mesmo, né? Um valentão. Mas no final do capítulo, eles voltam, né? Eles voltam a ser família, eles voltam a ser amigos e eles só mandam o sapo de volta pra natureza, pra liberdade, né? Que eles não têm. Sim. Muito importante, eu acho. É uma criança complexa. E aí ele tem uma das que tem a jornada quase completa ali na história, né? Que ele termina indo para um outro lugar e no final o que ele precisava era, tipo, ele era um garoto da cidade no lugar errado, era isso. No final dos contos era só isso. Sei lá, ele precisa de mais pessoas em volta dele, talvez. É difícil entender exatamente o que ele precisava, né? Mas Sim. Ali não era o lugar dele, com certeza. Sim. Mostrando que cada criança ali precisa de uma coisa, né? Diferente. São indivíduos, né? No final das contas, né? É isso que eu comentei no começo, né? De que a gente não vê criança, às vezes, como gente. E esse mangá fez um excelente papel em lembrar a gente que
É sim, né? São indivíduos. O Haru também tem a relação dele com o pai dele ali, né? E em algum nível você sente tanta raiva quanto do pai, quanto da mãe, no final das contas, né? A cena pra mim, que quando o pai vira pro filho e fala: eu sou um pai meio merda. E a criança tem a maturidade, sabe, de virar pro pai e falar: não, você é um bom pai, eu gosto que você vem aqui. Que herói essa criança. Eu leio essa cena e falo: tipo, parabéns, Haru, tipo, tu é muito bom e tu não merece isso mesmo, né? Não merece esse pai maluco, que sei lá qual que é desse pai, né? Você também não entende nada, né, dele. Parece só desses cara meio maluco, ermitão, né, que fica viajando, meio perdido da vida, sabe? Sem destino. O mistério que ele é pro Haru é o mesmo mistério que ele é pra gente, né? Tem essa completa identificação aí. Mas bizarríssimo. É muito triste mesmo, né? Ele chega e fala: não, vou ficar 2 noites. E aí fica uma noite só. E aí não... Ele fala: não, vai ficar 2 noites, porra. Sei. A segunda capa é o Sei, que é a criança madura, né? Ou que tenta passar pelo menos essa maturidade. É o sabichão, né? O sabichão, que ele dá trivias aleatórias de criança inteligente, mas que também, novamente, como todas essas crianças, carregam uma tristeza. A dele acaba sendo bem trabalhada dessa questão do abandono, de ele tá esperando os pais e os pais não vêm, e aí em algum momento param de mandar carta. Sabe, ele vai... A gente vê a jornada do abandono dele quase que completa, né? Ele começa entrando no orfanato no começo da história e o mangá termina com ele voltou a morar com a mãe. E a gente vê toda essa jornada de sofrimento dele, né? Dele, não, a qualquer momento eu vou voltar pra casa, eu sei voltar pra casa. Aí pararam de mandar mensagem, pararam de mandar e-mail não, né? Carta. Pô, eu vou lá, e aí ele tenta ir com o carro e não acontece nada. Essa pra mim, essa é uma cena triste, caralho, velho. Quando ele bate o carro, e aí mais uma vez o MVP, que é o senhor Adachi, vai lá e, tipo, ele tinha o plano, ele tinha o plano perfeito, sabia exatamente tudo. Ele estudou, sabia quanto custava, pra comprar as flores, pra pegar o ônibus, tinha os valores. Sim. E é tão mais triste, tipo, que ele só pisou do carro e bateu ele. E aí depois a gente soube que ele tinha todo o plano dele. Esse enredo poderia ter sido contado ao contrário, né? E teria o mesmo impacto de um capítulo inteiro dele planejando e aí vai lá e bate o carro, né? O fato dele ter invertido isso, eu acho que deixou mais triste ainda, né? Porque você não espera uma criança ter esse planejamento, né? Você não espera isso de uma criança. E aí quando ele conta que, não, ele sabia o que ele estava fazendo, é muito mais triste. Ele só não contava que não era fácil dirigir um carro, né? Não é tão teórico quanto parece. Mas e ele não abandona o plano, tanto que até no final do mangá ele foge de fato, né? Eles vão embora, não conseguem ir tão longe, mas eles saem. Na verdade, eles vão longe, né? Mas eles não conseguem chegar no destino que eles queriam. Eu não entendi o que aconteceu, tipo, no final, tipo, na literal última página ali. Porque eles não estão. Eles estão falando que eles estão voltando pra casa e aí tem um flashback, né? Eles não estavam indo pro orfanato naquele momento, eles estavam indo pra casa da mãe dele, não estavam? Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Eles estavam, mas acharam eles, né? Tipo, falaram que iam atrás deles. E assim, aí fica no ar, né? O que aconteceu, né? Quem foi buscar, qual foi a resolução dessa jornada deles, né? Mas a gente sabe que eventualmente a mãe dele voltou e aí ele ficou ali todo grudado na mãe, não quer ficar longe dela de jeito nenhum. É o filho perfeito ali, né? Ele virou ali. Sim. O que é mais triste, né? Que é, tipo, ele, apesar de tudo, todo esse abandono, ele ama os pais, né? Como todos eles ali, né? Eles amam incondicionalmente. Conseguem racionalizar o que eles sofreram um abandono triste ali, né? Mas Nessa viagem deles fugindo, eu adoro a cena em que eles encontram... Eles não encontram, né? Eles ficam no caminhão ali de um velhinho qualquer. E aí ele também, tipo... Eu não lembro se ele fala que ele foi abandonado ou se... Acho que os pais dele. Ele fala, eu também, meus pais morreram quando eu era muito criança. Eu entendo. Tipo, ele tem maior empatia com essas duas crianças, sabe? Eu adorei esse personagem
qualquer que ele jogou ali, o Taiyo Matsumoto, Sim. super aleatório, e eu tipo, pô, esse velhinho é muito gente boa. E aí eles fogem, né? Quando o cara vai no banheiro pra Quando ele vai ligar ali pro É. orfanato, eles fogem. E aí eu adorei também o Sei, depois disso ele fala, não, aqui Pedro, ele era muito gente fina. E você tem razão, Sei, ele era muito gente fina, é uma pena que vocês estão Exato. Terceira capa é o Taro. Olha que interessante. Ele tem uma cara muito emblemática aqui, pelo menos na terceira capa americana, brasileira, né? O Taro, ele não tem muito o que falar, né? Ele está ali, né? Provavelmente é uma criança que tem algum tipo de questão quanto a desenvolvimento e ficou por ali, vai ficar por ali provavelmente a vida toda, né? Nunca mergulha muito nisso. O Taro é a pessoa adulta, dá a entender ali, né? Sim. Eu não entendi muito bem qual era o ponto, na verdade, do Taiyo Matsumoto com esse personagem. A impressão que dá é que ele tá narrando mais tipo, o que acontece quando o abandono acontece de alguém que não tem como se virar sozinho no mundo, né? Porque eventualmente as outras crianças vão se virar sozinho no mundo, né? O Kenji, que a gente não tá nas capas, mas a gente pode citar, ele, a irmã tem 3 que são mais velhos ali, né? O Kenji, a irmã e aquele outro que tá estudando, né? Sempre. Aham. Que ele até fala, não gosto de que você usa ser pobre como desculpa, porque eu vim do mesmo lugar e eu tô aqui me esforçando. E esses 3, eles já estão planejando como vão sair dali, né? Como vai ser a vida deles fora dali. E o Taro tá lá e provavelmente vai ficar pra sempre, né? Porque ele precisa, quando você abandona uma criança que não tem capacidade de se manter sozinha, ela vai precisar de apoio a vida toda. E aí ela tá aí precisando de apoio a vida toda. Muito bem tratada, pelo menos, né? Claro, obviamente. E tem algum comentário, com certeza, ali sobre o fato desse homem adulto, né? Provavelmente ser a criança, ser a pessoa mais infantil desse mangá inteiro, né? A criança mais criança desse mangá. Exato. Mas eu não tenho muito pra comentar além disso, não. Não, é isso. Aí na outra capa tem a Kihiko, que a gente já começou de passar. Ela não tem muita participação na história, né? Ela é bem tangencial, né? Eu gosto do capítulo dela, que é a menina das bochechonas, né? Eu gosto do capítulo que ela mente pra chamar atenção, e aí a mentira cresce, e aí, tipo, vem a polícia, e aí a outra menina, a Megumo, que a gente vai falar mais pra frente, ela cobre a mentira, né? Porque é aquilo que a gente comentou de cumplicidade, de família. Ela percebe que ela precisa fazer isso, né? Elas moram juntas, elas são praticamente irmãs, e ela tem que fazer, tem que estar ali por ela, né? A relação entre essas duas é uma constante, até que no final das contas, no mangá, e é sempre muito... Tipo, elas são irmãs mesmo ali, né? Você entende assim. É muito bonito. Aqui, a minha ordem de capas aqui tá diferente da sua. Qual é o próximo que tem aí? O próximo é o do guarda-chuva, é o Junsuke. Esse é o Junsuke. Também acho que a gente comentou o que tinha pra comentar dele ali, né? Eu falei da criança mais criança ser o Taro, mas ele também tá quase nesse mesmo aspecto, né? Ele meio que age como você imaginaria que uma criança ia agir, né? Tipo, você tem esses booms de aleatoriedade, quase parece, e aí de vez em quando, né, tem uns momentos que age feito um adulto e, ok, não, é uma pessoa aqui, agora que eu lembrei, né? É como eu imagino uma criança. E sei lá, né? Esse é o clichê da minha cabeça, né? Ele é o mais criança porque ele tá sempre com o nariz correndo. Além disso. É a coisa coisa mais criança. Meu Deus, né? Limpa esse nariz, pelo amor de Deus. Que irritante que é. Mas ele tem. Eu gosto do detalhezinho do irmão, né? Que é o Shosuke, que é uma criança e o que ela tá sempre fazendo é buscando o trevo. É isso. Ensinaram pra ela que o trevo ajuda a mãe, e aí é a criancinha que tá o tempo todo ali procurando o trevo. Essa é a atividade dessa criança. É o cotidiano dela, né? Uma das representações da tristeza. Que, tipo, isso não é triste pra criança, mas eu olho isso e falo, caraca, que triste, né? Que, pô, é isso, né? A realidade dessa criança é tentar fazer a mãe melhorar do jeito que ela acha que vai melhorar. Vamos comentar um pouquinho disso, porque você tem razão, tipo, é meio que constante isso, de que a gente vê a tristeza desse negócio, mas não é necessário, tipo, nem tudo que a gente vê como triste é triste pra criança, né? É fascinante isso, sim. É meio que a gente começou comentando que tem essa realidade da criança não ser mágica, né? Tipo, nesse mangá. Mas no final das contas, o ponto em algum nível se mantém, sabe? De que
Não que é inocência, eu não quero falar que é inocência dessas, porque essas crianças sabem o que tá acontecendo, né? Elas não são ignorantes à realidade, mas eu acho que só... Talvez elas não saibam medir o peso dessas coisas, né? Ou Elas sei lá. sabem que as coisas estão acontecendo, mas não sabem qual é o peso daquilo. Ou talvez o fato delas só não estarem desgastadas, sabe? Com a realidade ainda do cotidiano, né? É triste falar, mas ainda tem a esperança em todas elas, né? Eu não sei se isso é triste ou feliz, eu não sei qual é o ponto sendo feito aqui. De que tem essa esperança que a gente, como adulto, entende que não vai acontecer, né? Mas não é... Eu acho que em algum nível, talvez... Eu não acho que o Taiyo Matsumoto tá fazendo esse ponto. Eu acho que é algo que a gente, como leitor, pode ler dessa história e tirar como conclusão feliz pra gente também. De uma forma de enxergar o mundo que vale a pena manter esperança pra algumas coisas, às vezes, na vida, sabe? Não adianta viver 100% no sentimento cínico de que o cotidiano é a única realidade, sabe? Ter uma esperança pra poder encarar o mundo, poder sonhar com algo melhor, é importante também, sabe? Você não enxergar tudo com esses óculos de tristeza profunda, né? Exato. A última capa é a Megumo, que é a menina que perdeu os pais. Eu acho ela uma das figuras mais tristes desse mangá. Sim, Porque, tipo, ela nem transmite tanto a tristeza, mas você vê que ela vive num estado de melancolia, né? Ela olhando o gato morto e pensando, essa vai ser eu daqui a pouco, né? Eu vou morrer, vou estar abandonado. Você fala, caraca, você é uma criança, você não tem... Por que você já tá pensando nisso? Mas é porque ela perdeu os pais e ela tem, né, isso dentro dela. É muito... A realidade da morte, né? Porque o dela é o abandono definitivo ali, né? Todos os outros, eles podem ter esperança de alguma coisa e ela não tem a esperança de alguma coisa porque não existem mais os pais dela, né? Então ela tem essa tristeza bem específica dela de que pra ela, até surgir esses parentes que ela nem sabia que tinha, pra ela ia viver o resto da vida ali. É isso. É muito triste, por exemplo, o capítulo que eles vão no parque, que você comenta realmente, que é uma merda pra todo mundo, né? Uhum. E ela é tão adulta com isso também, né? Quando uma das crianças fala que ela odiou ir pro parque, ela fala isso pro senhor, como é o nome dele? Adachi. Pro Adachi, porque, porra, o cara alugou um ônibus, sabe? Pra gente vir até aqui. Mas ela só consegue pensar na vez que ela foi com os pais. Não, mas se bem que eu tô confundindo, será? Os personagens? Eu não lembro se ela teve isso ou não. Não, eu tô confundindo. Porque tem essa personagem que os pais morreram, e aí ela não é irmã do jornaleiro, né? Ela é outra menina. Não, essa é a outra. Essa é a outra, ok, eu tô confundindo. É verdade, a irmã do jornaleiro. O entregador de jornal é outra. Do entregador de jornal é outra, ok, eu confundi as personagens agora, desculpa. O dela é só a tristeza. Eu lembro disso, a irmã, ela realmente fica triste, porque ela lembra das vezes que ela sentou naquela cadeira. E o pai não era bêbado e ela sabia onde estava a mãe, Exato. Essa é outra personagem, eu não lembro o nome dela agora, não. Ela é irmã do cara que eu também não. Esse nome eu não tenho anotado aqui por algum motivo. Mas a Meguma é isso, é uma personagem muito triste. Que bom que tudo deu certo pra ela eventualmente. O que acontece com ela no final? Nem lembro. Ela vai morar com os parentes lá que adotaram ela. Com os tios, né? Eram os tios dela. Uns tio meu velho. E é isso. Aí de capa são essas. Fora esses, tem, sei lá. Tem esses dois irmãos, né? O menino que entrega jornal e a Kenji e a irmã que eu não sei o nome. O capítulo que o pai não entrega o jornal. Você vê, tipo... isso esse me pegou. Caralho, como eu fiquei puto nessa. E você sabe, né? Tipo, você vê chegando. Esse cara não vai entregar o jornal. Você sabe. Eu tava levando fé que poderia... É aquela merda, né? Pode ser que aconteça alguma coisa boa, né? E aí veio uma guy e fala, por que alguma coisa boa aconteceria, sabe? Tem motivo pra isso acontecer. E aí a gente tem que só aceitar que é isso. Mas então, pra mim é isso de novo, né? Que, tipo, é triste pra gente olhando de fora e é triste pra ele fica... Tipo, ele nem fica triste, ele fica meio que decepcionado, mas ele já esperava que isso ia acontecer também em algum nível, né? Tipo, ele literalmente fala isso, eu já esperava isso. É a realidade dele, né? E você tem que aprender a conviver com a realidade que você tem, às vezes. Infelizmente é isso, né? Não adianta só achar tudo triste. Eu não sei, eu acho que... Porque eu me pergunto realmente, por que eu
não termino o Sunny completamente devastado, sabe? Por que que, tipo, eu não termino que nem eu termino Pum Pum, por exemplo? Que é realmente, tipo, porra, que merda, sabe? Por que merda? Nada bom acontece nunca. E em Sunny também, quase nunca. Se bem que, sei lá, né, o final ali, ele dá um bom caminho, o epílogo, essencialmente, do mangá dá um bom caminho pra todo mundo, né? Então, eu não sei por que eu não termino o Sunny completamente devastado. Eu acho que tem, no final das contas, essa ideia da esperança, sabe? Tem. Eu acho que ele equilibra um pouco essa esperança. E é o que a gente falou, a tristeza, de vez em quando, ela vem como umas porradonas. E aí, normalmente, em algum tempo depois, ela é amenizado por, enfim, pessoas heróicas como o Sr. Adachi. Mas o resto é que ele é essa tristeza diluída, né? Ela tá ali o tempo todo, mas ela não tá gritando, né? Ela não é novamente um pum-pum, não tá um mega tristão e puta cena de pessoa destruída. Elas não estão destruídas, ninguém ali tá destruído. Elas só estão vivendo o cotidiano. Vivendo o cotidiano, constantemente tristes, porém na tristeza do cotidiano e não a tristeza pesada. Eu acho que essa mini leveza faz ser menos devastador. Mas quando você pensa no detalhe, você pensa, caraca, é muito triste mesmo, é muito devastante. Mas a gente tolera porque tá meio diluído. Perfeito. Chegamos aqui no final, então, Estranho. Vamos terminar com umas conclusões gerais aí. Eu vou falar primeiro, porque esse mangá tocou mais você. Mas apesar de que me tocou também no final das contas, sabe? Quando eu li pra mangagrafia, eu acho que eu fiz uma leitura um tiquinho dinâmica, vou falar a verdade. Pra poder ler tudo do Taiyo Matsumoto, era muita coisa. E aí, mas agora eu li com muito mais atenção e possivelmente, talvez se eu voltasse a ler número 5 eu ia achar de novo a melhor. Mas Sunny é a que eu li mais recente e eu consigo falar que é a melhor obra dele, sem dúvida alguma. É só maravilhoso, sabe? A gente foi falando de cada personagem e eu fui falando das cenas, elas estão tão vívidas na minha cabeça ainda, sabe? E, tipo, cada personagem desse elenco enorme tem, tipo, no mínimo uma cena que é, tipo, pá, sabe? Você lê e você fica tocado, sabe? Tipo, você fica emocionado, sabe? Com cada um desses personagens. É muito impressionante mesmo a forma com que o Taiyo Matsumoto conseguiu contar essas histórias. Nessa história que não é tão densa de ler, sabe? É fácil, é uma leitura fácil. É muito bom. Teve, tipo, muito do que a gente comentou da capacidade desse autor, eu acho que culminou em Sunny. O estilo artístico dele, sabe? Ele tem umas páginas duplas que, meu amigo, que coisa maravilhosa. As páginas únicas que eu lembro na minha cabeça, sabe? O menino problema fumando. Ai, nossa, umas cenas tem na minha cabeça. Sim. Então é só muito bom. Você tem razão. Esse mangá é muito bom. Sim. Ele é muito bom. Eu gosto bastante de Sunny, como eu comentei, talvez meu preferido, do Taiyo Matsumoto. E ele, você vê como é, né? Ele é um clássico no estilo Slice of Life, né? Que meio... As coisas acontecem, mas não muda muita coisa de verdade, né? Tipo, os personagens se desenvolvem, acontecimentos acontecem, mas o status quo fica quase sempre muito constante. E o mangá começa de um jeito, termina com um status quo um pouco diferente para algumas pessoas, mas não tem uma conclusão, né? Tipo, ele não fecha nada, porque ele não tá abrindo nada no final das contas, né? A gente tem uma janela pro momento da vida desses personagens. E quando chega no penúltimo capítulo, e aí a gente vai pro último, que é um salto, eu consigo ver eu odiando isso em outros mangás. Em Sunny, eu falo, ótimo, que maravilhoso. É isso aí, esse mangá está certo. Ele fez exatamente o que precisava fazer e fez muito bem. Muito obrigado, Sunny, por ter concluído desse jeito. E eu não sei como ele consegue isso. Porque é bem anticlimático, né? Sim, as crianças fugindo, e aí, time skip, não deu certo a fuga delas, mas elas seguiram a vida e aqui é onde elas estão, é isso. Talvez eu não fique triste porque tem a cena do Haruo jogando beisebol com... É com a Adachi ou é com o Maki? É com a Adachi. É com a Adachi, o MVT. Essa cena é maravilhosa também. Essa página simples, né, do Adachi, do Haruo jogando a bola pro Adachi, maravilhosa também. Puta merda, esse mangá é muito bom.
Mas o Sunny faz muito com o que parece ser pouco, mas não é pouco. Não. Né? Essa que é a impressão. Ele parece que ele tá fazendo uma coisa muito simples e trivial, mas ele tá fazendo uma coisa intrincada, ele tá fazendo esse misto de sentimentos que a gente comentou bastante sobre a tristeza com a leveza, a inocência, o sentimento de família, tudo isso tá sempre misturado e a quadrinização tá valorizando isso e essa união faz ser um mangá muito bom. É isso, ele é só um mangá excelente. Não tenho mais nada do que pensar dele além disso. Muito feliz da gente ter falado dele aqui. Comentado dele aqui, da gente lá atrás ter feito a mangagrafia e eu não tinha lido na época, não tinha nenhuma opinião. E aí eu li esse mangá e foi uma puta de uma surpresa. E a gente poder falar aqui mais a fundo foi muito bom. É bom. Tirei do peito que eu precisava falar de Sunny também. Nossa, pelo amor de Deus. Provavelmente a gente fez o melhor conteúdo de Sunny do Brasil. Eu acho porque nenhum outro lugar falou. Quanto tempo a gente tá aqui? 1h30? Não, 1h20, 1h10. Depois de edição, falando sobre Sunny. 2 pessoas, eu achava que quando a gente faz programa em 2, normalmente a gente faz mais curto, mas dessa vez a gente tinha bastante pra falar mesmo. Porque o mangá é bom assim. E deixamos um monte de coisa por falar ainda. Nossa, realmente. Né? Deve ter personagem que a gente nem citou. E as gêmeas, a gente nem citou as gêmeas, coitadinhas das gêmeas. Porque elas não fazem nada. Tem um cara ali que arranja uma namorada, eu não lembro o nome dele agora. Que ele não, sei que arranja namorada. Não, é o Kenji. O Kenji arranja namorada. Tem o Makio. É Makio? Deixa eu ver as minhas anotações. Que é o neto do dono do lugar, que aí ele vai ajudar de vez em quando. Tem esse personagem que a gente também falou muito pouco, que é o montanhista, né? Ele é o Moribuntaro do mangá. O Cocô no Rito ali, mas muito bom, Sunny. Bom demais a gente ter falado sobre. E vamos esperar por mais coisa do Taiyo Matsumoto agora, né? Quem sabe? Sempre. Eu não sei o que ele tá lançando, agora. Eu nem sei se ele tá... ele começou a lançar uns 2 mangás há relativo pouco tempo, mas tava sem scan na época que a gente comentou. Não sei se saiu desde então. Não sei se é um mangá bom de acompanhar semanalmente ou não. Eu acho que eu não ia gostar de acompanhar, sabe? Foi bom, no ritmo que a gente leu foi um bom ritmo, eu acho. Perfeito. Beleza. Leitura de e-mails estranho do mangá, quadrado de número 286, retrospectiva 2021, correto? Correto. E-mails no contato@alquadra.do e comentários no blog alquadra.do. Perfeito. Vamos para os nossos avisos. Toda semana a gente lembra os enquadrados, os quadros que a gente faz por completo e com spoiler. A gente sempre deixa os 2 próximos agendados, né? E como esse é um, estamos aqui para avisar o próximo. Mas de qualquer jeito, tá pra vir agora o arco da prisão de A Lâmina do Imortal. Esse é um que a gente já tinha avisado faz um bom tempo que ia acontecer. Então esse é um que tá agendado. E qual o próximo? É o próximo. Esse é o próximo. Enquadrado que vai chegar. Tá chegando. Eu não quero... Eu quero fazer esse logo. Vamos mandar bala nisso. Vamos lá. Vamos agitar. E tem algo bem esquisito escrito aqui, estranho. Tá escrito aqui, maratona um volume. O que você quer dizer com isso? A gente não oficializou nem nome, nem data ainda. Mas a gente quer dar uma resgatada na possibilidade de falar de mangás mais curtos, né? A gente sempre tá fazendo aqui os enquadrados, que costumam ser mais longos. Mas a gente tá com um débito de vários mangás curtos que a gente queria falar, que foram ficando pra trás. E a gente decidiu, por que a gente não faz uma maratona? A gente pega uma sequência e faz um programa de um volume um atrás do outro. Perfeito. E é isso que vai acontecer. A gente tem alguma lista, mas ainda não tá fechada essa lista. Mas a gente o próximo enquadrado em tese vai ser uma grande, semana após semana vai ser enquadrados de um volume. A gente fez algo parecido no nosso aniversário de 5 anos e agora no
nos 10 anos a gente tá fazendo isso de novo, né? Foi no de 5 anos que a gente fez isso, eu acho. Foi no caminho pro 100, né? Pro foi no caminho do 100, acho que é 2 anos, equivalente a uns 2 anos, mais ou menos. É mais uma data especial, a gente tá comemorando agora esse ano, então a gente vai resgatar essa uma única tradição que a gente teve. Exato, então vai ter uma maratona de um volume, tem algumas coisas que são mais óbvias, a gente não vai falar nenhuma aqui, mas tem algumas coisas que quem acompanha Twitter, do Ao Quadrado, eu pedi uma vez para o pessoal dar umas sugestões, teve algumas coisas que já estavam na nossa lista que foram bem recomendadas, tem coisa que a gente já recomendou aqui falando, eu queria falar um dia desse mangá, vai chegar também, vamos ver se o pessoal adivinha aí quais são os coloca seu chute aí embaixo, a gente não sabe quantos vão ser, mas vão ser uns 4, para mais de 4. Para mais de 4, vamos lá. Beleza, Judeu. Vamos lá então pro Slowpoke Report, nossa sessão de recadinhos de pessoas que leram coisas do passado, que recomendamos anteriormente, ou programas antigos, ou qualquer assunto diverso, como o caso aqui do Gugu Liberal, que leu Battle Royale, algo que a gente nunca recomendou oficialmente. É verdade. Odiou, e também ele leu Adolf e Ayako do Tezuka, que gostou muito. Battle Royale é um daqueles que, acho que ele já comentou isso algumas vezes, que é melhor eu não ir reler, não. Não, eu não vou reler, nunca mais irei atrás, provavelmente, do mangá. O livro eu pretendo reler, eu tenho ele aqui e eu quero reler um dia, mas o livro, ele definitivamente não tinha os problemas que o mangá tem, e o mangá tem vários problemas, principalmente lendo com um critério melhor do que um recém-adolescente. Cringe, Ed. Outro dia desse, acho que em off, a gente tava batendo uns papos aí de todo mundo. Lembra disso? Tipo, lembra que um cara faz um Kamehameha? Lembra disso? Tipo, só os momentos horríveis de Battle Royale. Nossa, um pior que o outro. Sobre o tema do programa, então, lembrando que foi retrospectiva 2021, a gente tem o Elvis Kleber, de São Paulo. E ele diz que o quadro de retrospectiva está muito bom. É uma ótima decisão ter voltado com ele. Como são vários assuntos e uma grande conversa sobre o ano, o ritmo vai fluindo muito bem de assunto em assunto. Eu concordo, acabou sendo tão, a gente falou de um monte de coisa que nem necessariamente tinha tanto a ver, né, com a retrospectiva. Foi bem gostosinho esse programa, eu gostei também. Sim. Eu escutei ele várias vezes. É bom, boas retrospectivas. É bem tranquilo, né? Porque a gente não precisa se preparar pra nada. Um dos poucos programas que a gente vem, não tem que anotar nada, a gente só fala. Ruecito Sinfonia, é isso? Talvez. Ele estava ansioso em escutar nossa opinião sobre Dandadan, e diz ele: depois de uns 15 capítulos achando a quirkiness dele divertida, enchi o saco totalmente. Chamaria de insuportável, mas seria hipocrisia porque eu continuo com o hate reading há meses. Ele compartilhou da opinião comigo, especificamente. Eu sei que a galera aí gosta bastante ainda. Eu gosto, eu não gosto bastante, eu acho divertido de acompanhar, mas ele realmente tá... Esse arco de agora, por exemplo, ele tá me soando muito parecido com o arco anterior, e aí eu já fiquei, rapaz, já tá com fórmula já? Tipo, terceiro arquinho maior já tá com fórmula? Aí ferrou. Ele tá virando, quase um Battle Shonen padrão, quase, né? Sim. E por último aqui, o William, 27 anos, formado em matemática, comenta alguns dos assuntos que falamos. Sobre Shingeki no Kyojin, assim como todo mundo, odiei o final. Pra me martirizar, vou acompanhar o anime pra odiar de novo. E o pessoal do anime tá teorizando, né? Será que eles vão mudar? Será que eles não vão mudar? Vai ser... Vamos ver. O pessoal deve estar acompanhando só pra isso mesmo, né? Sim, só pra ver se vão mudar. Berserk. Acordei bem cedo no dia da notícia do Miura e simplesmente fiquei perplexo pelo resto dele. Quando finalmente saiu o último capítulo, demorei pra ler, como se não quisesse me despedir da obra, mas depois de ler achei que por mim pode acabar ali mesmo, o resto a gente completa na nossa cabeça. E Look Back, ele comenta: tive o prazer de apreciar no mesmo domingo que saiu e acompanhar todo o amor que ele recebeu merecidamente. Foi maior sensação quando o Look Back, lembrando o one shot lá do cara de Chainsaw Man. Foi um bom momento ali. Nossa, todo mundo amando. Foi gostoso mesmo. Muito bom. E agora tá na expectativa Chainsaw Man aí. Será que 2022 vai ser o ano de Chainsaw Man? Só vamos ver como que vai vir. Tá no ar. Tá no ar.
semana é minha, estranho. É sua, judeu, manda bala. Eu tava em dúvida entre 2 mangás, mas aí eu vi que o mangá que eu queria recomendar, ele tá completo em 2 volumes e ainda tá no primeiro volume, Scan, então eu vou deixar pra recomendar numa próxima. Uhum. O outro que eu vou recomendar é um que eu já te dei spoiler, então mesmo. É uma Webtoon. Faz tempo que a gente não recomenda uma Webtoon aqui. Um manhwa. Acho que ele é coreano, não tenho a mínima ideia. Bom questionamento aí. Eu sei que o nome dele é Into the Light Once Again, ou Em Direção à Luz Mais Uma Vez. Essa é uma boa tradução. Ou Para a Luz Mais Uma Vez, alguma coisa assim. Não, esses nomes daqui é coreano, sim. Definitivamente é coreano. Daewon e Kakoba, não, isso aí é coreano, sim. A premissa é uma menina, meio que uma ovelha negra de uma família real, é acusada de assassinato, mais ou menos, eu não quero dar spoiler, por um dos membros da família dela. E aí ela acaba sendo executada e ela renasce numa nova família. Uhum. Ela basicamente tem a consciência inteira dela completa já no corpo de bebê. É essa premissa mais batida da história recentemente, né? Aparentemente essa webtoon é baseada numa novel, compreensível, parece uma história de uma novel mesmo. Mas eu só tô achando... Antes de mais nada, eu acho a arte dessa webtoon absolutamente excepcional. É muito bom mesmo, sabe? A pessoa que tá desenhando tá sabendo lidar muito bem com o formato vertical da webtoon. Nenhuma experimentação, eu diria, tão excepcional assim. Só grandes imagens verticais bem bonitas e uma arte detalhada, com cores. Nossa, as cores desse mangá ele sabe usar muito bem mesmo. A arte é excepcional, é bem capaz de ser a arte mais competente que eu já li numa webtoon. É muito bom mesmo, sabe? Uhum. E mais sobre a história, né? O que eu tô fazendo aqui com essa premissa tão batida? Eu tô achando muito bem executado. Tem essa premissa... O mangá inteiro é basicamente uma sensação de acalentador maravilhoso inteiro, porque essa menina ela era essa ovelha negra da família, era muito maltratada e a batida final foi essa traição mortal por alguém que ela nunca imaginou. E aí ela renasce nessa família que dá todo o calor, o amor materno, paterno e o novo irmão dela agora também. É maravilhoso, sabe? Todo o amor que uma família deveria dar para uma filha é injetado nessa menina e, é muito gostoso toda vez que você vê meio que a sinceridade do amor dessa nova família para ela. O mangá inteiro é basicamente esse sentimento acalentador gostoso. Só que tem um tiquinho twist que é esses momentos, não o tempo todo, mas muitas vezes esses momentos de grande de grande amor, de grande compaixão do mangá, são quebrados pela vingança sanguenta que essa nossa protagonista tem pela família anterior dela. Ela tá agora ela quer se vingar mesmo. Ela tem um ódio agora mortal. Então, tem meio que essa dinâmica constante agora entre ela e a família dela. Essa nova família dando esse todo amor pra ela, uma vida quase perfeita, mas no fundo da cabeça ela tem esse desejo sanguento mesmo de vingança. Então tem esse tiquinho twist, não é o tempo todo, mas toda vez que aparece dá um grande tchan nessa webtoon pra mim. É isso que tá me interessando, pelo menos no momento, pra onde é que isso vai. Também, de uns bons capítulos pra cá, também inseriram vários elementos fantasiosos que eu não sei ainda se isso vai ser bom ou não. Eu não tenho a mínima ideia. Parecia ser um pouquinho mais realista mesmo com essa premissa, mas talvez ele vai ter uns elementos fantasiosos bem maiores do que eu tava imaginando. Então eu não sei se essa webtoon vai continuar boa do jeito que ela tá agora, mas eu só tô achando muito... É sempre um risco, porque a gente já recomendou várias webtoons que tomaram rumos que a gente não queria. Eu acho que até mais do que mangá, o webtoon tem a tradição de
De ir mais longe do que devia, essa é a Exato, verdade. de ir mais longe do que devia. Perfeito, é isso mesmo. Então é uma aposta. Ninguém tá lendo. Eu não conheço ninguém que tá lendo essa Webtoon. Não, é só você. Eu tentei recomendar no grupo ali nosso do Telegram e ninguém deu uma foda. Então vou jogar aqui, quem sabe alguém lê e se interessa. Eu não sei se a minha recomendação foi a melhor do mundo, mas é que, sei lá, não é porque realmente não é tão bom assim. É só, tipo, divertido, interessante. Muito, uma história bem executada. A gente tem histórico aqui no Quadrado de recomendar coisa que nem sempre é a melhor coisa, mas é interessante, te chama atenção. Aí é bom de acompanhar. Toda vez que sai um capítulo eu corro ler, porque só tem 37 capítulos no momento, mas eles são densos. Acontece muita coisa em um capítulo desse mangá. É bem compridinho, inclusive. Não é. Into the Light Once Again. Fica aí a recomendação. Espero que alguém leia pra saber se eu tô viajando na qualidade desse mangá ou não. Eu quero a opinião de mais alguém falando. Não, é meio zoado. Vamos ver. Beleza, fica então aí essa recomendação. O nome coreano é. Não, sacanagem, não faço a menor ideia de como ler isso aqui. Não, e não tem nem. Não tem tradução, eu não sei ler nenhum caractere coreano. Mas para os mais uma vez. E então fica assim e até semana que vem. Até semana que vem.